já se tem a ideia de ter uma Copa Intercontinental feminina e a próxima ideia, claro, é reviver o torneio para que não haja um hiato entre 26 e 29 sem ter um campeão mundial. Então a ideia é... Aí, ó, é Mundial de possível. Clube com 32 times. Acabou. Aumenta as chances. Aumentam as chances. É um torneio ridículo. Em vez de um time da América do Sul, agora temos 6. Nossa, que legal. Por que você tá com esse 12 medo da Europa e vão jogar todos da mas Europa. tem os times ruins da Europa. Não, tem, realmente. Todos, 12 principais joga da lá, Europa. Campeão Campeão da Europa. Vice, da Europa. terceiro lugar, Da Europa. quarto lugar, Da Europa. quinto lugar. Da Europa. Como é que... Sexto lugar. Da Europa. Campeão da Liga Europa, que é Liga forte. Europa, O vice tá- da Liga Europa, que é forte. Aí nono lugar o Al Hilal. Vamos dar uma chance pro Al aí vem Hilal. o O Al Al Hilal, Hilal vai exato. ser o oitavo. O Flávio, Aí vou o te falar. Palmeiras vai ser o 13º, o Isso. Flamengo o Quesada, décimo... como é que serão escolhidos os 12 europeus? Então, isso não está definido. Nada Não tá ainda ainda. nada Ainda está não. definido. Agora, é assim, a competição só vai ser em 2025. Eu também estou totalmente contra. Eu gosto dessa coisa de... você tem que apurar o campeão do mundo naquela temporada. Claro, Né? Com exato. ajuste aqui, 3 meses para cá, Evidente. 3 meses para lá, tem Covid e tal. Mas assim, um time é campeão da América do Sul, Facinca, em 2023. Sim, Ele vai participar, provavelmente. 2025. Mas até 2025 já não é Ele mais pode- o mesmo Ele time. pode até cair para a segunda divisão. Exatamente, É isso, é isso. exatamente. É, É isso. é, Para pode esticar a acontecer. conversa, é isso. É por isso exato. que eu sou contra. E outra, 12 da Europa e só 6 da América do Sul. Tudo bem que a gente sabe que a Europa tem o melhor nível do Não, futebol, isso aí- mas essa diferença de 6 aí eu achei gritante. E a diferença menor de Ásia, África e CONCACAF em relação à América do Sul. Ou seja, a gente é a rapa do tacho aqui. Não, e assim... Ninguém tá nem aí com a gente. Essa é a verdade. Ô, Flavinho, a questão toda é o seguinte: existe uma vaidade, uma briga política, isso é muito sério, entre o UEFA e FIFA de anos e anos, né? A UEFA tem tentado se fortalecer na sua própria elitização, quando ela começa a dar à Liga dos Campeões mais espaços para clubes que não chegavam à antiga Liga dos Campeões, ao antigo formato, porque as vagas eram menores. Esses clubes tinham peso significativo na UEFA, começaram a chiar. Eram esses clubes que, inclusive, começaram a se tornar as SAFs e que, por vezes ou outra, não jogavam a Liga dos Campeões, mas tinham muito dinheiro. Isso partia para interesse na própria UEFA de ter esses caras jogando a Liga dos Campeões por causa da grana que eles metiam lá. E a Liga dos Campeões foi começando a se inchar, tanto é que agora você tem 4, 5 fases preliminares, etc. Muitas equipes, já se parte das oitavas de final. A antiga Liga dos Campeões, antiga que eu digo, o formato Você anterior... também é contra. Você acha que tinha Não. que ter só o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique Não, e não, e ao o contrário, Milan? Flavinho. Para mim, eu gostava do formato antigo, né? Poucas vagas, campeão, vice. Eu acho que um torneio continental como esse, ele tem que beneficiar quem faz grandes campanhas. E não você ficar abrindo espaço para clube que às vezes... Democratiza, facilita, dá a chance do cara lá da República Não, Tcheca. você ver o pode time ser o dele campeão da jogar. República Tcheca, o vice, mas não você abriu por terceiro, por quarto, pro quinto da Espanha, porque aí você está limitando os times menores do leste europeu a brigar com equipes que têm muito mais poderio financeiro, que não fizeram boas campanhas na Espanha, ou na Inglaterra, ou na Itália, etc., e entrar na Liga dos Campeões com muito mais poder. Esse novo formato da Liga dos Campeões impede que Rosenborg, que era um time que participava direto de Liga dos Campeões da Noruega, que Sturm Graz da Áustria... Porque eles têm que passar pelas preliminares. Exato, Mas por causa paciência, do coeficiente de vagas, Flavinho. Então, assim, é um torneio que se tornou completamente hoje político também. Claro que ele tem um valor enorme, inestimável, mas é um torneio que passou a dar mais valor para o funil europeu. E a FIFA, enxergando o sucesso da Liga dos Campeões, e ela gostaria de se colocar à frente da UEFA, até por causa de situações políticas dentro da própria FIFA, de movimentações de secretários, nessa história de votos, de copos, esse peso todo que existe, a FIFA ela quer ter uma dominância da Europa que ela nunca teve e que ela perdeu Então recentemente. é por isso que ela inventou esse campeonato. Então ela é isso? inventa esse campeonato para querer forçar que o Mundial dela, que nunca foi dado para valor devido ao europeu, a gente sabe disso, porque o Real Madrid ganha, como o Roberto Carlos Mas explicou acho numa que vai entrevista. continuar não dando. Os europeus Não, vão continuar... Não, capaz que agora até estimule, porque eles vão se enfrentar. Né? Eles vão se enfrentar nessa chancela FIFA e aí Você pode acha acabar. também, Quesada? Mas assim, é o que eu falo, o Campeonato Mundial pra mim, ele ou é nesse atual formato em que você coloca Ou é pra ganhar um Jeep? só os campeões, ou então é o formato que eu Corolla. mais gostava, eu adorava, da Copa Intercontinental. Que, aliás, repito, vocês que É um estão achando que em saudosista. 2025
o Mundial vai ser só nesse, aguardem. Entre 2026, 27, 28 até 2029, que vai ser a segunda versão desse Mundial, porque ele vai ser a cada 4 anos, já se tem pronto para sair do papel, isso é informação, tá? Que vem de colegas que lidam com essa parte mais política. Já tem pronto para sair do papel o retorno da Copa Intercontinental, porque a Conmebol, ela hoje tem um escritório oficial na Europa, um escritório oficial para unir forças com a própria UEFA, de troca de experiências de futebol, de contratos comerciais, etc. A primeira medida para esse embriãozinho voltar foi esse jogo agora chamado Finalíssima, que vai existir sempre entre o campeão da Europa de seleção e o campeão sul-americano, que foi Itália e Argentina, a primeira versão em Wembley. Vai ter a Finalíssima do futebol feminino. Já se tem a ideia de ter uma Copa Intercontinental feminina e a próxima ideia, claro, é reviver o torneio para que não haja um hiato entre 26 e 29 sem ter um campeão mundial. Então a ideia, de novo, dessa reunião do escritório é fazer um jogo só, ou no caso, 2 jogos, enfim. Bagunça, né? Mas vai voltar a ter a Copa Intercontinental. Mas não vai ter chancela da FIFA, né? Não, mas aí é o que eu falo, Flavinho. Sim e não, né? Sim e não. Agora, o Facinca, cara, a gente vai ter, então, a gente pode... Porque, assim, se você colocar esse torneio intercontinental, que eu adoro, todo mundo adora, né? Europa e América do Sul, mas aí também há um preconceito embutido, né? Porque você não está falando de Ásia, de África, de Oceania, de CONCACAF. Também há um preconceito. A gente está lutando contra o preconceito, mas a gente também está defendendo um negócio que a gente gosta, que fere outras... e que a gente considera. E que a gente considera, então, que a gente considera. Agora, assim... Pode ser, esse intercontinental vai ter todo ano, final do ano, certo? Sim. Então a gente pode ter 2 campeões do mundo no mesmo ano. Como em 2000. É o que eu te pergunto. Quem é campeão do mundo em 2000 pra você? Boca ou Corinthians? Os dois são. Os dois são. Os dois são. Aí você faz a recopa dos campeões mundiais. Os dois têm a chance. Não, eu vou dizer uma coisa. Não, quem sabe, também. eu acho que vocês têm razão numa coisa. Fazer um campeonato desse tamanho aí, a cada 4 anos, né? Essa é a ideia, a cada 4 anos. Estilo Copa do Mundo. Exato. 7 jogos. É uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo. Exatamente o mesmo formato. Exatamente o mesmo formato. É um grande festival de futebol. Eu vou dizer uma coisa, eu acho bacana. Você vai ter ali 12 times da Europa, você tem a chance de ver um Bayern e Flamengo, um Liverpool e Palmeiras. Provavelmente vão cair no mesmo grupo, serão grupos e vai dividindo. Né? E vamos ter mata-matas, como é uma Copa do Mundo. Ok, para quem gosta de futebol, é bacana, a gente vai ver grandes jogos. Aí fica essa questão de quem é o campeão do mundo. Nós só vamos ter um campeão do mundo a cada 4 anos, não sei o quê. Eu acho que é uma questão menor. Nós vamos ter um campeão do mundo, um campeão deste Mundial a cada 4 anos. Tudo bem. A cada 4 anos você tem um time que vai ganhar este campeonato, como a gente tem em seleções. A cada 4 anos você tem uma campeão do mundo e que fica reinando. O calendário da seleção é diferente, né? Não, a seleção eu sei, não joga não uma adianta competição a gente, anual, uma competição continental anual, é uma eu não competição estou querendo fazer fechada. aqui, advogar a favor da FIFA, não é isso? Não, né? eu acho que você tem prós e contras. O Intercontinental, por exemplo, claro que a gente tem uma memória, vou usar esse termo que você adora, Facicani, memória afetiva muito grande dos títulos do São Paulo, do Flamengo, do Grêmio, do Inter. Lá né? atrás do Santos. Lá atrás do Santos, bem lá atrás, né? Quando nem tinha 60, esse 62, mesmo peso. 63. Era um outro formato, não era Toyota, não era nada e tal. Era quase uma finalíssima, né? Quase um duelo. Sim, melhor de 3 em alguns informal, casos. exatamente. O Santos ganhou em melhor de 3, fazendo 2 jogos aqui. Exato. A gente tem essa memória, mas a gente chamava de campeonato de título mundial, mas não era. Me desculpa. Flavinho, assim, se você porque pegar... você tudo tem bem, de considerar... Você pode não considerar a periferia, É a entre aspas, mesma que era a época coisa do que futebol. faz chegar lá nos Estados Unidos que acha que o campeão de beisebol lá, o campeão do campeonato nacional, é o campeão mundial. Mas eles se colocam, sim. Eles se colocam, ignorando o resto do mundo. Eu critico isso, eu acho isso uma babaquice. Uma babaquice. O campeonato americano, o americano vai lá e fala assim, somos campeões mundiais. Ok, o beisebol americano é o melhor do mundo, se fosse fazer um campeonato mundial, iria ganhar também? Muito provável. Mas não é um mundial, é um campeonato nacional. Sim. O Intercontinental, ele ignora a existência de todos os outros continentes.
América Claro, do Sul sim. contra, tá? Mas ao mesmo tempo, você Tem um passa peso por bacana? Tem, claro que tem um peso bacana. É claro que é uma honra ganhar do Liverpool, ganhar do Hamburgo, Por exemplo, o né? Ajax, Ser chamado campeão mundial. o Ajax, ele se considera campeão mundial e não intercontinental. Não, né? e o São Paulo também. Não. O Santos Mas é que também. assim, os clubes europeus, eles, quando você abre o currículo deles, o palmarés, em espanhol, enfim, seja lá, quando você vê, né, a lista de títulos, por exemplo, o Milan, campeão mundial da FIFA em 2007, campeão intercontinental em Ok, então entendeu? não Então considera o Milan campeão- divide, Ah. mas ele dá o mesmo peso, só que ele só muda o nome do torneio. O Ajax não, o Ajax Ele muda a tricampeão mundial. nomenclatura, né? Isso, ele muda a nomenclatura. O Ajax não, tricampeão mundial. Pá, tá lá o Ajax. 95, 70, blá, blá, blá. Então assim, eu sempre vou considerar campeão mundial todo mundo de 60 para frente. Tá bom, não tem problema Até nenhum. porque, Flavinho, o que eu penso? Independentemente de ser um torneio continental, ele tem uma baita de uma abrangência com equipes que você joga de diversos países e tal. Então você não é uma World Series que é só o campeão dos Estados Unidos. Você joga com a América do Sul inteira, o europeu joga com times da Europa inteira, chega lá. Então, Ok, assim, entre aspas, mas ele tem ainda uma assim nós estamos circulação. falando da Europa e Claro, da América claro, do Sul. exatamente, Não estamos falando sim. da África, da Ásia, não estamos Sim. falando do, É né, que, da América do Norte, é que por assim, exemplo. por mais que haja a evolução do futebol de seleções em Copas do Mundo, de equipes menores, e você não pode ignorar que esses países também têm times de futebol que merecem Claro. o seu devido valor, até porque eles têm até dado chapuletada na gente. Sabemos que esse campeonato mundial da FIFA, que começou em 2005, aliás, a primeira edição em 2000, ela ia ter a edição de 2001 na Espanha, em que o Palmeiras ia participar, inclusive, junto com o La Coruña, junto com o Real Madrid, e o torneio quebrou por causa da falência da ISL, que era a agência de marketing que cuidava dos interesses da FIFA. Venderam os pacotes, um monte de gente comprou Não, pacote para ir várias, para Espanha. tudo. Hotel, Quebrou o torneio com um passagem, mês antes, foi um cada negócio assim uma. absurdo. E tinha até sorteio de grupos, o Palmeiras estava no grupo que era Palmeiras, acho que o Al Hilal De novo. estava no grupo. Eu vou até puxar Eu vou esse ver, grupo. vou ver. Vai falando que eu vou ver Era aqui. Palmeiras, Galatasaray, era uma coisa assim, Palmeiras, Galatasaray, acho que o Al Hilal e o Olímpia de Honduras, não era nem o Olímpia do Paraguai, né? Que era o campeão da CONCACAF, enfim. Então era engraçado, depois puxa esses grupos. Aí Real Madrid, Boca tava nesse Mundial, porque tinha esse campeonato, enfim, era um torneio assemelhado com esse, né? Com menos equipes. Então, Flavinho, em relação a isso, a gente sabe que a partir de 2000, 2005, que ela teve um hiato depois dessa quebra tudo, ô Leandríssimo. Tinha até tabela, por favor, leia Tinha aí, tabela, leia aí, tô leia falando aí, pra leia aí, vocês, leia ó. aí. Grupo A, Leia aí. Boca Juniors, La Coruña, Wolong, da Nova Zelândia, e o Zamalek do Egito, que era o antigo Al Ahly. É antigo que eu digo porque o Zamalek era o time que ganhava vários Ia títulos. sem agosto o jogo, né? Ia sem Esse jogo de já ia 28 sem de agosto, julho tá a lá. agosto, Aí, né? Aliás, entre julho e agosto, o Mundial. No início da pré-temporada dos europeus. Sedes em La Coruña, esse grupo A, por causa do La Coruña, que era o Sim. campeão espanhol, inclusive, na época. La Coruña do Djalminha e de tudo mais. Era o representante do país, né? Que Acertei o grupo, hein? Quem era? Você tá falando Palmeiras, tanto que eu já tô perdido. Palmeiras, Você tá muito Palmeiras, enrolado. Al Hilal, Palmeiras, Al Hilal, Galatasaray, Olímpia de Honduras e o Esse era Galatasaray. o Mundial. Tá bom. O Palmeiras ia jogar em Madrid. Não, mas você não precisa da tabela inteira. Tudo isso pra falar que E o voltou... grupo C, que era o último grupo, Real Madrid, Ah, Júbilo Iwata do Japão, Los Angeles Galaxy e Hearts of Oak. É um time de Gana. então deixa eu falar uma coisa. Os Eu campeonatos. vou continuar a FIFA, defendendo. a FIFA fez o Mundial político. A gente Ah, sabe. não, não é só Desde político, 2005. é grana, é um monte É, de coisa. enfim, a gente comprinha sabe, de a gente sabe voto, qual é o tem pano de fundo, Facincani, mas lidemos com os fatos. Esse campeonato vai existir, né? E lidemos com outro fato. Quando você faz o Intercontinental, a decisão lá, o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa dos Campeões, da Champions, é claro que a tendência é você apurar ali o melhor time do mundo. Claro, nós estamos falando dos dois centros mais importantes do futebol mundial. Agora, ainda assim, hoje, 2023, 20 anos depois desse troço aí, 23 anos depois do Mundial do Corinthians no Rio, um time árabe ganha de um time brasileiro. Sim, E ganha ganhado. Sim. Então, o Necaxa do México ganhou o terceiro lugar do Real Madrid. O cara lá, o torcedor do El Hilal vai ser, pô, campeão mundial é o Al Hilal, que é o. Toda vez que você fala El Hilal, o El cara Hilal vai deve falar ser um assim, restaurante de esfirra que você come na O cara esquina. vai falar assim, esses caras aí são campeões mundiais, os cambal, não jogaram com a gente, que
Ô, que é Flavinho, acho O assim, Bangu foi campeão mundial em 1960? O Facicani falou pra mim. não, teve tem uma a- Sim, matéria olha lá, ó, bonita. Bangu campeão mundial. É, O Bangu tem mundial e o Palmeiras não tem. O Ademir da Guia lá Tem a pequena jogando. Copa viaja, da lá, Maionese, ali. Você tem. bebeu. Ademir da Guia ali, Isso em Facicani. Nova York. Você te deram logo Não, cedo tá que é escrito gasolina. ali, vocês usam recorte de jornal, Não, da Gazeta não. de Pinheiros, da Não, não, Gazeta da Gazeta Pompeia. Esportiva, Zé Mané. Pra dizer que o Palmeiras Gazeta é campeão Esportiva, mundial, Mané. tá aí, Bangu, boa, Bangu, boa. Ô, Flavinho, Vamos lá. assim, o mundo globalizou muito, né? Sim. Então não dá para você só limitar a definir o campeão do mundo olhando para a Europa e para a América do Sul. Concordo. né? Naquela época era campeonato mundial, porque em outras. Não tinha futebol na Não tinha nem Oceania, futebol. não tinha nem futebol em outros Exatamente, lugares. jogava né? outra coisa. O México disputava todas as Copas do Mundo porque não tinha mais ninguém para disputar e tomava pau em todas as Copas. O México é um dos times que mais tomou gols na história das Copas porque ia lá porque tinha que representar. O goleiro do México jogou 80 O Carvajal Copas. jogou 5 Copas do Mundo, Isso. tomou 859 gols. Teve Porque- mil gols na porque Copa ele e era o tomou único 800. cara do país Ele que jogava era o no único gol. que era goleiro. E era um goleiro mais ou menos. Agora, assim, o que eu queria dizer só é o seguinte. Eu acho que é muito pouco você só ter um representante da Europa e um da América do Sul para definir o campeão do mundo. Mas, por outro lado, que isso seria o 80, eu acho muita coisa, 32 times, Ó, é uma para vergonha. disputar um Mundial. Se você pegar 12 equipes, como nesse modelito aí, Você pega esse o campeão modelo- anterior, o atual e acabou. para definir o campeão são 5 jogos, assim. Sim, rapidinho. Você hoje pega 12 times no mundo que representam a nata da nata da Aí nata sim. da nata. Aí sim. E em 2 semanas você faz essa competição Sim, rapidinho. anual sem problema nenhum. Aí e faz os playoffs. Aí eu tô com aí eu você. concordo. Eu Faz tô com os você. playoffs. É. O pessoal da Ilhas Fiji, Ilhas Salomão, vocês não têm que entrar direto na competição. Vocês têm que participar do playoff. E se vocês tiverem futebol, vocês serão campeões do mundo. Aí eu Pronto, concordo. aí Eu tá. concordo que é inchado. Isso eu 32 concordo. não dá. Eu concordo que é um campeonato, né, gigantesco. De novo, para quem gosta de futebol, vai ser divertido, a gente vai ver muito jogo. Vai ver jogos bons, inclusive corre o risco de ver jogos bons, né? Mas Ó, enfim, fala aí, o Facicani. Beto Filgueiras. mandou um superchat pra gente. Obrigado, Beto. Mande superchat também, nos ajude aqui, que a sua mensagem, claro, terá sempre prioridade para ser lida. Como serão as vagas da Conmebol? 3 últimos finalistas não tem definição ainda. Provavelmente campeões da Libertadores e os campeões da Sul-Americana. A competição vai Tá? ser no meio do ano de 25, certo? Isso, Facine? isso. Então, o campeão da Libertadores do ano anterior, obviamente, de 24 estará, né? Ó, 5 euros. Olá. Obrigado, Luciano. Ó, esse superchat, tá renomado. Esse tá padrão Luciano Liga Lopes dos Lima. Campeões. Quem foi campeão mundial em 2000? Corinthians ou Boca? Os dois são Os reconhecidos. dois. Os dois são reconhecidos. Os dois Porque são eu reconhecidos. valorizo a Copa Intercontinental da mesma forma que eu não vou É. descartar o Não, mas Mundial a da FIFA reconhece. É? Eu tô com você, mas a FIFA reconhece os dois como os dois campeões do mundo naquela oportunidade. E aí, no embate que valeu para ser a Supercopa dos Campeões, que foi 12 anos depois, o Corinthians ganhou do Boca, então o Corinthians foi o mais campeão Ih, desse puxa saco. Ué, Nossa. Já ganhou tá a bom. fiel. Que- Olha lá.